Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Soares Veloso, sou estudante do curso de agronomia aqui do campus da UF, campus Monte Carmelo. A gente está aqui com o Gustavo Bertoldo Bessa, agrônomo aqui da Fazenda Boa Esperança, aqui do município de São José do Barreiro. Ele se propôs receber a gente aqui na propriedade que ele presta serviço aqui, para a gente trocar um papo aqui sobre, fazer uma entrevista, um bate-papo aqui sobre a cultura da soja, como é que é o manejo contra as doenças que a fazenda adota, e ele recebeu a gente muito bem, e a gente vai dar início aqui a essas perguntas, já deixar os meus agradecimentos, viu, Gustavo, por nos receber. A gente fica muito contente por essa recepção, viu? Vamos lá, essa área que a gente está aqui é um talhão, a gente viu que é uma altitude um pouco maior. Qual o tamanho dessa área, Gustavo? Bom, boa tarde, né? Quero agradecer também a presença de vocês aqui também, né? Bom, essa área aqui, ela é de 80 hectares aproximadamente, 80 hectares. A altitude em média mais ou menos de 1.000 a 1.100 metros de altitude, né? Hoje a gente aqui está com uma variedade, né? A cultura da soja, a variedade tormenta, mais ou menos de 125 a 135 dias o ciclo dela, né? Onde a gente vem fazendo um trabalho bacana, né? De acordo com os escalonamentos das aplicações, cuidado com o solo também, principalmente, que é muito importante também, né? A gente vê que quando mais vai evoluindo a tecnologia, a gente vê que o cuidado com o solo é fundamental, né, Gustavo? Sim, com certeza. Onde a gente aqui também tem um histórico, né, de algumas doenças fúngicas aqui do solo aqui, como a heteródra, né, e o fusário também, onde a gente vem, né, modo de dizer assim, penando um pouco também, né, mas também combatendo também o solo. De acordo também com a variedade, né, suscetível também, de acordo com o solo também. Você pode ver que a soja está bem engalhada também, né? Tá em desenvolvimento, né? Muito desenvolvimento. Essa variedade também tem um porém também que ela dá muita canela, né? Mas, de toda forma, tem um pós e tem um contra também, né? Entendi, bacana. Gustavo, você já está há quantos anos aqui na propriedade? Bom, eu estou aqui há 3 anos na propriedade, 3 anos, né? não, bacana. Nesse processo que você está aí, pelo que você tem visto, as medidas que são adotadas aqui com controle fitossanitário contra as doenças, fungos de solo, fungos da parte aérea, vem avançando, assim como a tecnologia, novas descobertas, como produtos menos prejudiciais ao meio ambiente. Então, pelo que você consegue me dizer aí, está evoluindo numa perspectiva dessa que eu te perguntei, que num viés menos prejudicial ao meio ambiente, produtos mais eficientes. Você acha que está evoluindo nesse período que você está aqui? Bom, hoje, querendo ou não, é uma via de mão dupla, né? Mão dupla. A gente aqui, o trabalho, pelo menos aqui na propriedade aqui que a gente vem conduzindo, a gente vem tentando fazer um trabalho assertivo, né? Apesar que, por mais que a gente tenha um escalonamento, né, a tabela também de aplicações, desde o início do tratamento da semente, né, até na última aplicação da soja, né, a gente vem tentando usar produtos mais efetivos, né, tanto químico, tanto biológico também, que vem dando um resultado muito bacana também aqui na propriedade. Entendi. E é muito importante também, querendo ou não, né, a gente está ciente também, né, com a condição do meio ambiente também, usando os produtos corretos, né, com a tabela correta, para a função ativa correta também, Bacana. que vai estar utilizando na lavoura. A gente vê que tem que ver os dois lados, né? Sim. Você não pode esquecer de um e focar simplesmente em produção em grandes níveis, então você tem que favorecer os dois, né? Com certeza. É um amigo. Sim. Você já falou pra gente sobre os principais fungos de solo que vocês têm aqui na propriedade? Se a gente fosse dividir os principais fungos do solo, você falou do nematóide, né? Que é uma espécie de verme. Você falou heteródra, né? Isso, e fusário. Como é que é alastrado na área? São algumas reboleiras? Como é que é o manejo que vocês fazem, adotou para o controle, para diminuir? Bom, de início, quando a gente identificou, né, essas doenças fúngicas, a gente estava dando uma passada aqui na área mesmo, né, por monitoramento, e a gente identificou, né, algumas reboleiras, né, amarelas, né, alguma carijosas também aqui. Entendi. E a gente identificou, né, de acordo também com os parceiros técnicos e agrônomos também, das outras revendas também, né, aí a gente identificou em cada área também, com drone também, facilita bastante, uma tecnologia, nova tecnologia, né, algumas pessoas estão resistentes também a essa nova tecnologia, mas pelo menos aqui na propriedade está ajudando bastante para a identificação também dessas novas doenças. Bom, quando a gente identificou, né, a gente primeiro
viu, né, a melhor forma da gente estar combatendo, os produtos específicos também, como eu disse, não só o químico e principalmente o biológico também. Entendi. Depois que você fez você localizou e monitorou e viu que estava com algum problema, que características desse tipo aí de nematóide, vocês fizeram a amostra, levou para o laboratório, fez análise e constataram que era a heteródra? Sim, sim. Até no entanto, a gente teve uma resposta, né, por conta que anos anteriores a gente não estava tendo uma produção muito boa e a gente não sabia o porquê. É visível, né? Visível, justamente por conta disso. Aí logo após a gente fez uma análise de solo, levou para um laboratório parceiro, né, e a gente realmente identificou Solo e né, raiz, isso aí... de solo e raiz, que antes a gente não estava identificando. Bacana, não é isso aí. A gente tem que caminhar junto com os avanços tecnológicos, né? Sim. E hoje é fundamental você fazer uma análise para você ter certeza e você fazer uma coisa específica para aquele local, né? Sim, com certeza. É bacana, Gustavo. Eu entendi esse manejo que vocês adotam. Vocês fazem rotação de cultura? Sim, fazemos sim. Até nem tanto essa soja aqui também, né? Já está plantada e já está programado e até mesmo comprado alguns insumos também. Agora na safrinha a gente vai estar plantando agora o sorgo, né? Para uma rotação de cultura melhor, mais efetiva, principalmente também, que não, a gente tem que pensar no meio ambiente também e no custo, né? Também que é muito importante também para a fazenda. E pelo fato que você já falou que tem alguns sintomas, alguns reboleiras de alguns tipos de patógeno, e você colocando o sorgo, ela não é um hospedeiro, né? Então você interrompe esse aumento essa propagação desse indivíduo. Então você todo ano é sorgo ou vocês um ano sorgo, um ano milho? Não, a gente costuma intercalar, porque né? isso, querendo ou não, é muito importante também. Normalmente soja, né, que é a nossa cultura principal aqui, isso. A gente rotaciona sorgo, milho e às vezes também um trigo também, que é muito importante a palhada para o solo também, para o resfriamento. Muito bacana, isso. Não é isso aí. Eu entendi sobre o seu manejo, você já comentou um pouco sobre que tem um calendário pré-definido, né, sobre as aplicações. Quantas aplicações em médias vocês fazem nesse calendário? Ou vocês olham a área, já mesmo tendo o calendário, você olha a área lá, não tá com sintoma, então a gente vai fazer uma aplicação. Como é que funciona esse planejamento? Bom, normalmente a gente tem esse planejamento também de acordo com a quantidade de dias também da cultivar, da soja, né? Por exemplo, igual essa aqui, a gente vai ter que estar fazendo a quarta aplicação, né? Normalmente a gente rotaciona de 3 a 4 aplicações de acordo com o monitoramento da área também. Então você tem o calendário, mas você, junto com o calendário, a monitoração daquela área, Isso, né? A gente realiza o monitoramento também. Por exemplo, ocasionou, realizou as 3 aplicações, mas só que a colheita vai demorar um mês ou alguns dias também, né? E nesses dias que não vai estar, né, por exemplo, a área vai estar livre, né, de alguma aplicação, pode ser suscetível para entrar, né, alguma doença também, né? Que é o mais importante também na hora da colheita, né? As doenças fúngicas. Sim, impactam bastante na hora de fim de ciclo, né? Isso, de final, o DFC. Principal é essas doenças da soja, por exemplo, essas doenças de fim de ciclo, né? Sim, principalmente também quando agora tá na época da colheita, na verdade, também, né? Muitas chuvas também. E a gente também, nosso maior medo também é o grão ardido, né? Quando a gente colhe, a gente leva para o armazém também. Na hora do beneficiamento, de estar classificando, né? Tem muita soja, mas tem muito grão ardido também. Isso aí acaba baixando a produção, aumenta o custo também de acordo com o armazém também. Isso é importante, a gente está monitorando se a gente pode estar fazendo mais uma aplicação ou não. Boa tarde, eu sou o Wagner e vou dar continuidade à entrevista aqui com o Gustavo. Bom, quais são as principais doenças que ocorrem aqui na área? Bom, hoje a doença que a gente está em mais monitoramento, né, é a ferrugem asiática. Querendo ou não, a gente tem um conhecimento, né, que, por exemplo, desde a primeira hospedagem delas, se a gente não ter um monitoramento efetivo, né, de acordo com as aplicações corretas, em poucas semanas, né, modo-se dizer de roça mesmo, ela pode derreter a lavoura da soja. Querendo demais as outras doenças, né, fúngicas, tanto da parte aérea do solo, né, a gente costuma monitorar, mas é um pouco mais tranquilo de acordo com os ativos, né, que a gente aplica aqui também. Mas o principal desafio que a gente tem aqui é a ferrugem, porque até no entanto a gente tem um histórico aqui também. Desde o primeiro ano que eu vim aqui para a fazenda aqui, a gente teve um histórico aqui no nosso vizinho, né, veio para o nosso talhão aqui, e foi um desafio muito grande, que hoje agora nesses 2 últimos anos aqui, é onde a gente está com um monitoramento mais massivo também para evitar essa ferrugem. Faz monitoramento constante da área, então. Sim, hoje normalmente a gente costuma realizar, tipo assim, não tem dias efetivos, né?
mas a gente, como eu disse, a gente tem os nossos técnicos parceiros aqui também. De 4 a 3 vezes por semana, né, a gente costuma rodar a área também. Tem um drone também que ajuda bastante no nosso monitoramento, né, identificar reboleiras, né, alguma cor uma cor diferente também da soja, né, que a gente não está acostumado também, né. A gente costuma rodar todos os talhões, desde as pontas, os meios também, onde ocorre principalmente o primeiro foco, né, das doenças. E sobre os fungicidas, a gente já havia comentado que existem várias doenças aqui na área. Como é que vocês fazem fungicidas? Você aplica rotaciona fungicida, princípio ativo? Sim. Hoje normalmente a gente costuma aqui trabalhar, tem esses 2 últimos anos aqui, com os principais 3 principais ativos fungicida. A gente trabalha com o propiconazol, difenoconazol e o ciproconazol, que é para o final do ciclo, para a última aplicação. Esses principais ativos, né, a gente tem ciência e principalmente é acostumado já a usar ele por conta da sua efetividade, né? Perante a primeira aplicação, depois a gente vai monitorando também no decorrer dos dias também, e a efetividade desses principais ativos ajuda muito, né, a redução dessas doenças. Como você está aqui há 3 anos já, quais são os principais desafios que você vê aqui na região, aqui na área, que você enfrenta? Bom, hoje, querendo ou não, né, por mais que eu estou pouco tempo aqui na fazenda aqui, mas de uns anos anteriores para cá, uma coisa que a gente principalmente não pode prever é o clima, é o tempo, né? Querendo ou não, os antigos donos da propriedade aqui, né, já tinham uma ciência maior com o clima, com o tempo, e querendo ou não, mudou bastante, né? Hoje aqui na nossa região aqui, a gente costuma dizer que quando chove demais, e quando faz calor demais. Então, normalmente, ontem, né, a gente estava chovendo aqui, uma chuva muito forte, agora até solta, até um pouco mais mormaço, né, que a gente costuma falar aqui também. E até, querendo ou não, um pouco mais perigoso também para a soja também, principalmente como ela agora está, né, se iniciando o seu final do ciclo também, é onde também a gente tem um monitoramento mais massivo. E como eu te falei também que no primeiro ano a gente teve um histórico aqui da ferrugem asiática, esse é um desafio até hoje, atualmente no nosso momento, né, que a gente fica com medo, né, a gente não pode negar que pode afetar bastante a produção, né, desde pouco até a lavoura inteira também. E os desafios também são o mercado, né, questão de preço, né, tanto o preço de insumos, o preço também das vendas das commodities também, negociação, que por mais que a gente faça um trabalho muito efetivo, né, utilizando todos os produtos corretos, né, o manejo correto também, mas a gente também depende do mercado externo, né? Na hora da venda, isso, na hora da venda totalmente diferente. Às vezes a gente, por exemplo, pode aplicar uma alta tecnologia aqui de produto, monitoramento, e a gente pode estar com um gasto muito alto, mas chega lá na frente, quando a gente colher, o preço da soja pode estar baixo. Às vezes nem paga, né, o custo, né, que a gente teve aqui na fazenda. E esse é um grande desafio, né? Eu acho que para todos os produtores, né, quem é responsável de áreas também, de fazenda também, que tem essa ciência até no momento. Isso que é muito importante, né? Eu falo que a gente sempre está antenado, né, nas notícias, questão de mercado, venda de soja, milho, sorgo, commodities em si também, né, que querendo ou não, ajuda bastante, principalmente no final do ciclo, né, na hora da gente tá pagando, né, por armazenar a soja, para estar recebendo em dinheiro. Gustavo, ficou esclarecido sobre os desafios. Agora fiquei com uma dúvida também no início da cultura. Vocês fazem tratamento de semente, com químico, biológico, como é que funciona? Bom, aqui na fazenda aqui a gente adere, né, a sojas que vêm tratadas já também, né? Às vezes acontece alguma coisa mercadológica aí nas entregas, às vezes a gente realiza o tratamento de semente via on-farm, que é aqui na fazenda mesmo também. Mas os principais produtos, né, que pelo menos eu particularmente gosto de usar, né, a gente costuma utilizar são o fungicida, que é o Maxim XL, né, que é muito importante, principalmente no início, né, quando a soja está instalada, né, no início do plantio, né. Um inseticida, né, que a gente costuma utilizar também, o Cruiser também, principalmente para as largatas, né, via solo também, né, que pelo menos no estágio aí de 10 a 15 dias, né, vai estar realizando essa proteção. E também um enraizador, que é muito importante, principalmente, né, na hora quando a soja está começando, né, a se desbrotar da semente, né, e o enraizamento ele é muito importante, porque querendo ou não, a soja vai estar gastando muita energia, né, de si própria. E nada mais importante também do que a gente estar auxiliando ela também, utilizando um enraizador bom, de confiança também, para estar auxiliando. E também a gente agora está instalando agora na fazenda também o tratamento de biológicos, né? É muito importante também, né? Antes na fazenda a gente não tinha o costume de estar, os antigos, né, não tinha o costume de estar utilizando o Brad Rhizóbilo também, que é muito importante, que é uma ferramenta que auxilia bastante também
no enraizamento da planta, né? E principalmente no start, né? Inicial, quando a soja está com os seus brotos já formados já também, né? Que eu particularmente gosto muito e é muito importante, que nesses 2 últimos anos, né? Que vem dando grandes resultados, principalmente no start inicial da soja. Certo. E as doenças da próxima cultura? O que vocês encontram como desafio aí? Bom, o sorgo, né, a gente costuma falar que a gente tenta reduzir o máximo de custo do sorgo, né, apesar de ser uma cultura muito boa, mas o desafio também é a antracnose, né, também que a gente tem no sorgo. E principalmente com as aplicações corretas também, a gente costuma fazer de 2 a 3 aplicações, dependendo das avaliações também. Mas só como a gente fala, também não depende só da gente também, tem do clima também, que é principalmente o fator também, como tem algumas áreas, né, que são um pouco mais de baixada, dependendo quando está muito frio, né, chuva também, é a mela do sorgo, né, que esse é um fator muito importante que não depende da gente, né, que apesar da gente estar realizando as aplicações corretas, né, tá fazendo um bom manejo correto, isso aconteceu no primeiro ano também, né, que é um grande desafio, né, que a gente vem tentando, né, aos poucos contornar, né, mas graças a Deus nesse último ano não deu essa mela do sorgo também. Quero agradecer por ter recebido nós aqui, disponibilizado seu tempo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.